Bom dia, Cláudio. Bom dia, Thaís. Bom dia, ouvintes da Rádio Bandeirantes e telespectadores da Band News aqui no Jornal Gente. O senador Fábio Contarato, do PT, assinou o requerimento de CPI, abriu um racha interno dentro do governo, ele que é uma das lideranças parlamentares mais importantes do PT. Isso denota, Cláudio e Thaís, a fragilização do discurso do governo que vai mudando dentro do Congresso Nacional. Inicialmente contra a CPI, agora vai se encaminhando para apoiá-la. Até porque a necessidade fica evidente de que haja uma investigação também no âmbito parlamentar. E a estratégia da articulação política do governo derrete com a ministra Gleisi Hoffmann, catatônica, em silêncio, sem ter nada o que dizer. Ontem, o ministro da Previdência, Volney Queiroz, esteve numa sessão do Senado Federal e ele foi inquirido pelos parlamentares. Entrou num bate-boca com o senador Sérgio Moro. Nós temos aqui um trecho para rodar para vocês. Um servidor em 2020 denunciou à Polícia Federal que havia descontos indevidos, que havia fraude. Essas denúncias foram feitas em 2020, senador. Parece que Vossa Excelência era o ministro da Justiça nessa época. Vossa Excelência fez alguma coisa para coibir essas fraudes? Mas os fatos nunca foram informados a mim como foram informados a Vossa Excelência expressamente na reunião lá em 2023. Alguém se omitiu aqui foi Vossa Excelência. Vossa Excelência como ministro também não acompanhou, não tinha conhecimento? Não chegou ao meu conhecimento, mas a de Vossa Excelência chegou. Não chegou ao meu conhecimento, agora Vossa Excelência como ministro... O senhor ouviu na reunião, ministro? Na reunião foi informado sobre as fraudes, Vossa Excelência não fez nada. Eu não tinha que fazer nada, Vossa Excelência era a pessoa de confiança de Carlos Lupe e continua no ministério. Senador, eu não queria ficar aqui nesse bate-boca com Vossa Excelência, mas Vossa Excelência, como ministro da Justiça, tem muito mais obrigação de saber do que eu como Vossa Excelência quis me acusar de algo agora impróprio, porque Vossa Excelência teve... Vossa Excelência estava no Ministério onde teve a fraude, secretário executivo... Senador Sérgio Moro, foi nosso governo que chamou a polícia. O senador Sérgio Moro está muito longe de ser um tribuno como o Rui Barbosa ou mesmo o Cícero. Mas ainda assim levou vantagem sobre um fragilizado Volney Queiroz, que não tinha o que dizer a respeito do fato de ter participado da reunião em que ele, o ex-ministro Carlos Lupe, foram informados objetivamente de que havia em curso dentro do INSS um esquema de desvio de dinheiro com base nos descontos legais no contra-cheque dos aposentados e pensionistas. Isso mostrou a fragilidade da defesa do governo, mesmo com elementos consistentes na investigação, mostrando que esta rapinagem já é de muito tempo, transcende apenas o governo Lula, vem de fato do governo Bolsonaro, mas sem sombra de dúvidas ganhou muita força a partir do início do mandato de Lula, e os números mostram isso, não apenas o número dos valores que foram tirados do contra-cheque dos aposentados, mas também o número de entidades que passaram a se associar ao INSS para poder realizar o desconto. E foi com base nessa manifestação e outras do atual ministro da Previdência que ganhou muita força, inclusive na base do governo, dentro do Congresso, a necessidade de instalação da CPI. A avaliação que se faz é de que tentar impedir a realização da CPI é um ônus a mais que o governo, já muito enfraquecido, compra. E, portanto, o melhor aqui é estabelecer uma CPI, mas buscar que ela amplie o seu escopo de investigação para além do governo Lula. É isso que o Fábio Contarato e outros senadores que são ligados ao PT estão tentando fazer. O governo tem ali um número considerável de parlamentares, mas hoje a força política fundamental dentro do Congresso é o Centrão. E é importante ressaltar, o Congresso Nacional teve participação, é sócio, por assim dizer, dessa situação trágica no INSS, na medida em que ajudou a fragilizar os instrumentos protetivos que poderiam validar descontos. Na verdade, com as legislações que foram aprovadas, se produziu exatamente o contrário, e daí nós tivemos a abertura de flanco para que essa rapinagem se institucionalizasse desde dentro do INSS. Ninguém gosta de CPI, pelo menos ninguém que está no governo gosta.
Alguns dos piores momentos do governo Bolsonaro foram durante a CPI da pandemia. As CPIs são imprevisíveis e um governo fragilizado, com indicadores de popularidade em queda, certamente não quer os holofotes da mídia em cima de debates como esse dentro do Congresso Nacional. Thaís Freitas. Você sabe, Macalossi, que acompanhando ontem esse depoimento do novo ministro da Previdência e esse trecho que a gente destacou agora com o senador Sérgio Moro, eu me pergunto o seguinte: será que Volney Queiroz vai esquentar muito a cadeira do Ministério? Porque é o seguinte, não é? Ele já assumiu desgastado pelo fato de ser o número 2 do ex-ministro Carlos Lupe e pelo fato de ter estado nessa mesma reunião que esteve Carlos Lupe, em que se tratou desse assunto e nada foi feito. E assim, de verdade, pessoalmente para mim, ter estado ou não na reunião é muito pouco relevante, porque era uma coisa tão grande dentro do INSS, e é pouco provável que não houvesse essa informação circulando. Gente, a gente está falando de 7 milhões de pessoas com débitos irregulares. Não é que aconteceu um aqui, outro ali. Era institucionalizado. Então, a reunião, é claro que é o batom na cueca, né? Porque você fala, o cara foi avisado formalmente e não fez nada. Mas, mesmo se não tivesse, impossível. E aí, Cláudia, eu me pergunto por que essa opção que foi feita pela gestão Lula por Volney Queiroz. Esse argumento de que é para o PDT não sair da base, o PDT tem uma bancada desse tamanhinho e já disse que vai sair da base do mesmo jeito, enfim. Olha, qual que é a explicação que corre em Brasília para isso, hein, Cláudio? Pois é exatamente essa. O presidente Lula, que tem minoria na Câmara dos Deputados, né? É só você observar a última votação relevante foi a história do Ramagem, né? De suspender o processo contra o deputado Alexandre Ramagem. Prevaleceu um voto que não é governista, né? 314 votos a 143. Você vê que o governo, o presidente Lula já disse isso publicamente, ele conta com 100 votos. 100. Se ele perde os votos do PDT, isso se reduz ainda mais. Então, é basicamente essa a dificuldade do governo. Agora, com relação à CPI, o que o governo está fazendo agora é uma coisa muito semelhante com o movimento que fez lá na CPI da Covid. Né? A CPI da Covid era proposta pelos bolsonaristas, é preciso lembrar isso. Por quê? Porque os bolsonaristas, o governo Bolsonaro, queria investigar as denúncias de corrupção envolvendo o tal consórcio Nordeste. Lembram disso? Era para isso a CPI, era para investigar denúncias como essa. Talvez a denúncia mais importante existente na época era exatamente a denúncia contra o consórcio Nordeste, que roubou muito dinheiro. No caso da Bahia, a gente conhece o caso, né? Se lembra muito bem disso. O governo da Bahia, que era chefiado por Rui Costa, atual chefe da Casa Civil do Lula, pagou 48 milhões de reais a uma empresa de subprodutos de maconha por respiradores para hospitais, etc. Isso nunca foi entregue, o dinheiro, ninguém sabe, ninguém viu, só se sabe que saiu dos cofres públicos. A intenção, a proposta da CPI era para investigar esse tipo de coisa. O PT, a oposição na época, né, resistiu muito, não queria de jeito nenhum apoiar a CPI, exatamente para blindar os seus aliados envolvidos nas maracutaias do combate à pandemia. E de repente ele surgiu à luz. Alguém teve essa ideia, disse, olha, por que não tomar conta da CPI? Eles contavam, afinal de contas, com os favores do presidente do Senado, que aplicou esse golpe. A rigor foi um golpe. As CPIs são relatadas ou presididas por quem a propõe. E nesse caso da CPMI da Covid, o que é que o Pachecão fez? Ele próprio indicou o presidente, indicou o relator e indicou uma maioria de esquerda, uma maioria ligada ao PT, na comissão. E aí inverteu tudo. O consórcio Nordeste nunca foi investigado. A CPI nem sequer conseguia aprovar propostas de convocação dos envolvidos no roubo dos diversos casos de corrupção do consórcio Nordeste. E agora o que se pretende é fazer uma coisa muito parecida, viu, minha gente? É o que está em curso. O que está em curso é o Alcolumbre, que é ainda mais governista do que, se isso era possível, né? Do que o era Rodrigo Pacheco, parece já estar ali em tratativas para fazer a mesma coisa, pegar essa CPI, e isso explica muito esses primeiros
essas primeiras manifestações de apoio à CPI de integrantes do Partido dos Trabalhadores, porque a ideia é pegar a CPI e o Davi Alcolumbre, que é deles, né, tem rabo preso com o governo, até pelos cargos que ganhou, então vai indicar, vai colocar uma maioria de governistas, embora eles sejam minoria no Congresso, vão colocar uma maioria de governistas na CPI para controlar a CPI. Vai ser mais ou menos como o PCC chefiar as investigações dos crimes dos quais é suspeito. Esse aqui é o Jornal Gente, estamos no ar para todo o Brasil, pela Rádio Bandeirantes, pela Band News TV. Na sequência, a gente vai passar a Semana Política em Revista com o cientista político Fernando Schiller, que já está esperando e rapidinho entra aqui no ar com a gente. Fica aí. Rede Bandeirantes de Rádio.